Muito bom dia a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o fechamento da carteira do canal na ótica mensal. Vamos dar uma analisada para ver como foi o desempenho da nossa carteira referente ao mês de março de 2025. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, no mês de março, ele fechou em alta de 6,08%, cotado a 130.259 pontos. Foi uma alta expressiva, né? No índice, a média móvel de 9 períodos virado para cima, tá? Indicando aí uma reversão, né, do fechamento do mês de fevereiro, quando havia fechado em negativa com tendência de baixa, né? Agora em abril já teve algumas negociações, né, já que esse vídeo está sendo gravado hoje num sábado, então temos já 4 dias de abril, que foram inclusive ruins, principalmente na sexta-feira, né? Mas no vídeo a gente vai analisar apenas o mês de março, tá? Uma alta expressiva, né? Um indicativo de tendência de alta. Analisando os ativos que compõem a carteira, o Banco do Brasil, no mês de março, fechou em alta de 5,65%, cotado a R$ 28,19. Média móvel de 9 períodos virado para cima, indicando aí uma tendência de alta, né, ainda em Banco do Brasil, com possibilidade de rompimento aqui do topo histórico, né? E o preço médio em Banco do Brasil está em R$ 26,51. Então, estou tendo um lucro aí de mais ou menos R$ 1,40 por ação nessa operação. E acredito que Banco do Brasil tem chances de continuar subindo, né, tendo em vista os resultados apresentados no último trimestre. O Banrisul fechou o mês de março com uma leve alta de 1,14%, cotado a R$ 10,74. A média móvel de 9 períodos está virado para cima, né, indicando uma possibilidade de tendência de alta. É o terceiro mês seguido que o Banrisul fecha em alta, né, o que é importante. Acredito que tem chances aí de nos próximos meses ir buscar essa região aqui dos R$ 12. Tá? E o preço médio em Banrisul está em R$ 10,37. Então estou lucrando aproximadamente 40 centavos por ação em Banrisul. Bradesco fechou o mês de março uma alta muito boa, né, de 12,88%, cotada a R$ 12,46. Média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando aí uma tendência de alta, né, em Bradesco. Meu preço médio está em R$ 11,37. Então, vocês podem observar, né, que eu fiz a compra realmente numa região de suporte muito interessante, né? É uma região que o Bradesco costuma visitar pouquíssimas vezes aí nos últimos anos. Então, eu acho que essa região aqui foi bem assertiva, né? Essa região de compra que eu fiz. E tem potencial de, pelo menos, o papel vir buscar essa região dos R$ 15, que atualmente é o valor patrimonial por ação na empresa, né? Estou tendo um lucro, então, de R$ 1,20 por ação aqui em Bradesco, o que é uma performance muito positiva em apenas um mês, né? Bom, BMG eu não vou falar porque eu fiz a compra apenas agora em abril, né? Então ele ficaria fora aqui da análise do fechamento mensal da carteira que se refere ao mês de março, né? Analisando aqui a planilha de controle,
No mês de março, então, eu fiz apenas uma compra em Bradesco, né, 26 ações. Nas ações preferenciais do banco, tá, um preço médio de R$ 11,37, que deu um aporte de R$ 295,62. No mês de março, eu recebi 6 pagamentos, né? 6 pagamentos de proventos, dos quais 5 se referem a Banco do Brasil, tá? Deu aí aproximadamente R$ 52,43. Alguma coisa de dividendos, alguma coisa também de rendimentos sobre a remuneração e também juros sobre capital próprio. Também recebi no dia 26 de março um juro sobre capital próprio de Banrisul, foi o primeiro provento que eu recebi do banco, tá? Recebi R$ 5,43, também na forma de JCP. Então, no mês de março, eu fechei o mês com um total de R$ 57,86 líquidos recebidos na conta, tá? O que foi um recorde de proventos recebidos na história aí da carteira do canal, né? Até então o recorde anterior tinha sido em dezembro, né? Com R$ 41,00. E agora no mês de março, já no primeiro mês de recebimento de proventos, já superou, né, o recorde anterior, e só o que eu recebi nesse mês já corresponde quase que à totalidade de proventos recebidos no ano passado inteiro, né? Bom, analisando aqui então a performance mensal, a carteira encerrou o mês com patrimônio de R$ 3.262,55, tá? O aporte que eu fiz no mês foi na compra de Bradesco, né? Um total de R$ 295,62. Até agora, nesse ano de 2025, eu aportei R$ 837,85. E desde o início, né, desde abril de 2024, aportei R$ 3.061,48. Nesse mês, então, recebi R$ 57,86, né, o que dá um total de R$ 130,49 desde o início da carteira do canal. No mês, então, fechei o mês com um lucro de R$ 113,90, o que em termos percentuais dá um lucro de 3,62 centavos, tá? 3,62%, né? No ano, estou lucrando R$ 418,59 e dá um lucro de 14,72%. Desde o início da carteira, estou lucrando R$ 201,07, o que dá uma variação de 6,57%. Então, agora, nesse mês de março, né, a carteira teve um resultado positivo em janeiro e em março. Então, realmente, no ano, estou tendo um resultado satisfatório, né, lucrando 6% aqui aliás, 14% no ano, né, em apenas 3 meses, o que é um dado bastante importante, né? Além disso, comparando com o índice, no mês de março o índice se valorizou 6,08% contra 3,62% da carteira do canal, né? Então, nesse mês a gente perdeu para o índice, né? Mas estou satisfeito com esse resultado, né? Tendo em vista que no ano passado, se a gente olhar aqui, né, tive vários meses seguidos de perdas, né? E agora nesse ano de 2025, a gente está tendo resultados positivos, né? No ano, o índice está subindo 8,29%, tá? Enquanto que a carteira do canal está se valorizando 14,72%. Então, no ano,
a carteira do canal está tendo um desempenho melhor que o índice, apesar, né, desse mês a gente ter perdido para o índice. E no acumulado desde o início, que eu acho que é realmente o dado mais importante aqui, né, o índice está se valorizando apenas 1,68%, enquanto que a carteira do canal está se valorizando 6,57%, né? O que é realmente um dado positivo aí no histórico. Os dados da inflação ainda de março ainda não saíram, né? Eles costumam ser divulgados ao redor do dia 10 do mês seguinte. Então, a inflação de março vai sair apenas na semana que vem, né? Quando sair, eu preencho a planilha aqui. Eu resolvi gravar o vídeo antes para não ficar o vídeo do fechamento do mês não ficar muito distante, né? Mas só para vocês saberem que eu também faço esse acompanhamento da inflação, né? Para ter também um comparativo. Em relação aqui aos gráficos, né? Então a gente percebe que em março, né? Fechamos com R$ 3.262,55. Patrimônio desde abril de 2024, quando começou o canal, né, está crescendo substancialmente. Em relação à análise aqui dos proventos, né, então em março fechamos aí com R$ 57,86 de proventos recebidos, né, já é maior do que o mês de dezembro do ano anterior, né, dado positivo também. A tendência é que os proventos vão crescendo aí ao longo do tempo, né. E aqui a evolução da carteira do canal, comparando com o índice Bovespa, né, e com o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, né. Então aqui a carteira percebe, né, ele está atualmente nessa região, ou seja, superior ao índice Bovespa, né, e acredito que também vai fechar acima da inflação, né, porque a inflação, apesar de estar em tendência de alta aí nos últimos meses, acredito que não vai ser alta o suficiente para superar o acumulado do resultado da carteira, né? Então, pessoal, em relação ao fechamento do mês de março, acredito que seria isso, tá? Resultado positivo aí de 3,62% no mês, um lucro de R$ 113,90 e um aporte aí de R$ 295,62. Acho que esses seriam os principais indicadores do mês. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você não é inscrito. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.